Fala pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula aqui no canal. Galera, na aula de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a plataforma WinCC, né? A plataforma de desenvolvimento de telas aí para IHMs e sistemas SCADA da Siemens. Essa aqui é uma aula que eu estou trazendo como atualização aqui do meu curso, tá? Eu tenho um curso aqui completo de WinCC aqui na plataforma. Se você tem curiosidade, caso você não seja membro aqui do canal, né? Você pode dar uma olhada nas playlists do canal que você vai ver esse curso que eu tenho aí, as aulas que eu tenho disponível, né? Eu estou trazendo essa aula aqui para complementar esse treinamento e aproveitar para poder compartilhar um pouquinho com vocês, né? Que também fazem parte aqui do canal, mesmo que não seja parte do clube de membros, mas que também é assinante aqui do canal, ou você que de repente tem interesse em aprender sobre o ICC, né? Viu aqui o vídeo e está assistindo aqui, seja muito bem-vindo aqui ao canal, beleza? O tema da aula de hoje eu vou falar com vocês sobre como trabalhar com tags do tipo Array no ICC, tá? Aí de repente você fala assim, caramba, trabalhar com Array, eu não tinha pensado sobre isso. Qual é a vantagem, qual é a desvantagem, né? É isso que a gente vai analisar aqui nessa aula. E eu vou começar trazendo um exemplo aqui para vocês, né? De quando de repente é útil, quando é necessário você trabalhar com uma tag do tipo Array. Então imagine que você tem lá uma estação do tipo WinCC Runtime, né? Aqui um exemplo do WinCC Runtime Advanced, que é uma estação mais simples, onde você tem apenas uma estação lá que roda um sistema SCADA, por exemplo, né? Poderia também ser uma IHM, enfim. E aí você, para desenvolver seu projeto, né, você vai ter que ter uma licença lá para o software de engenharia, né, que você vai desenvolver, e você vai ter que ter uma licença por runtime, né, que vai rodar lá na sua estação. E essa licença ela é vendida por tags, né? Então, dependendo da quantidade de tags que você precisar, você vai adquirir uma licença, né? Que com certeza, quanto mais tags você precisar, mais cara a licença fica. Então vamos imaginar o cenário que você tem uma licença lá de 128 tags, ok? Você desenvolveu lá um projeto e você analisou que você precisaria lá de cento e poucas tags e aí você adquiriu essa licença aqui. Essa licença aqui, ela traz, né, a gente chama de Power Tags, né? Então essa aqui seria uma licença onde você teria 128 que a gente chama de Power Tags. E aí você desenvolveu lá seu projeto, vamos supor que você usou 120 Power Tags, sobrou 8 Power Tags lá e beleza, tudo funcionou, fluiu bem. Só que aí passou o tempo e aí você precisou fazer uma atualização na sua máquina, no seu processo lá e você viu que tinha necessidade de trabalhar com... Você precisaria, né, de mais 10 tags, porque você precisaria estar lendo ou até escrevendo em 10 dados aí que estaria trocando com os controladores de processo, por exemplo, com os CLPs lá, os dispositivos da planta. E aí você vai olhar e falar, caramba, mas eu só tenho 8 tags sobrando, mas eu preciso de 10. Ou seja, você fica faltando 2 tags para você, né? E aí você fala assim, pô, tá bom, vou trocar minha licença. E você consulta lá no fabricante e você descobre que a próxima licença depois da 128 seria uma licença de 512 Power Tags. Aí tu fala assim, caraca, eu vou ter que sair de uma licença de 128 para 512, né? Por causa de 2 tags. De repente isso não vai compensar. Se você está com dinheiro lá, a empresa está podendo investir, de repente é válido, né? Porque você já compra logo uma licença maior, fica com tag sobrando, e aí quando você precisar expandir, você já tem lá bastante tag sobrando, né? Mas a gente sabe que na realidade, né, muitas vezes a nossa realidade não é essa. A gente não pode estar gastando assim dinheiro às vezes à toa, né? Você não pode estar gastando dinheiro sem necessidade, porque geralmente o orçamento é contado, né? E aí, de repente, isso aqui não é viável para você naquele momento. E você, olhando, né, outras licenças, você veria que depois teria licenças até maiores, de 2048 Power Tags. Mas vamos supor que, por causa dessas 2 tags aqui, você não tem condições de investir, né, em licenças maiores. Tá? Você não tem esse orçamento. Como é que você poderia resolver esse problema? Se você tem 8 tags sobrando e você precisa de 10. Aí entra, né, as tags do tipo Array, que podem estar chegando para poder te ajudar a solucionar esse problema. Vamos imaginar que desses 10 dados que você quer ler, são 10 dados, por exemplo, do tipo real, do tipo inteiro, do tipo duplo inteiro, são dados iguais. Eu vou pegar lá, por exemplo, dados de de sensores lá do processo, né, que vão me mandar lá dados no formato, sei lá, duplo inteiro. Vamos imaginar assim. Você poderia estar, em vez de estar trabalhando com 10 tags, você poderia criar apenas uma tag e essa tag ser um array. E no array, né, você vai ter lá as suas posições, você vai ter os índices. Então vai ter o index 0, o index 1, o index 2. E esses índices, né, cada um vai ser um dado
e esses dados vão ter um mesmo tipo, né? Então vamos imaginar que os seus 10 dados lá são duplo inteiro e você cria um array de 10 posições de duplo inteiro. Com uma tag apenas, você faria o trabalho de 10 tags que você teria que estar utilizando. Tá? Então essa é a grande sacada que eu vejo aqui em trabalhar com tags do tipo array. Mas aí tu pergunta, Rodrigo, como é que eu trabalho com os indexes da tag array no ICC? É isso que a gente vai aprender aqui nessa aula. Não é simplesmente eu criar uma tag do tipo array e sair jogando lá nos meus objetos. Eu tenho que saber trabalhar com os indexes dela, como desmembrar, né, depois essa tag array e jogar na minha plataforma. Então eu vou sair aqui do slide e vou abrir aqui minha plataforma do Tia Portal, que eu já tenho um projeto aqui, né? Um projeto onde eu tenho aqui uma estação ICC que roda nesse computador que eu estou gravando a aula, tá? Um ICC Advanced. E eu já tenho aqui também um controlador, né? Um CLP, um Simatic S7200, que está comunicando com o meu computador aqui, beleza? Via conexão Ethernet aqui. Então a gente vai ver como é que está distribuído aqui. Então essa aqui o meu hardware, né? Eu tenho um CLP físico aqui, tá? Esse CLP aqui é um CLP físico mesmo, não é um simulador. E o meu computador aqui é minha estação de engenharia. Eu também não vou me apegar no fato de configurar a estação do zero, porque no curso a gente aprendeu tudo isso. Tá? Eu vou focar aqui na questão de trabalhar com as tags do tipo array. Na programação do controlador, do CLP, eu já tenho aqui desenvolvido uma pequena lógica simples, só para a gente poder testar. Eu vou abrir aqui, ó. Eu tenho aqui dentro da OB1 mesmo, tá? Não criei subrrotinas aqui. Apenas na OB1 eu coloquei aqui uns blocos de simulação, que são bloquinhos que ficam gerando valores aleatórios, tá? E eu vou estar lendo esses valores aleatórios na IHM lá para a gente poder eu não ter que ficar mudando dado na mão, né? Vai ficar já gerando valores aleatórios aqui para a gente poder testar, beleza? Deixa ele abrir aqui, vou mostrar para vocês só como é que está o programa. Então o programa é esse aqui, ó, que a gente vai ler lá. Ó, eu tenho aqui 6 bloquinhos. 3 bloquinhos desse vão ser dados do array, que eu já tenho declarado numa DB. E 3 bloquinhos desse aqui de baixo vão ser dados simples, né? Que vão ser dados que não vão ser array, vão ser dados tradicionais que a gente manda lá para o programa. Isso aqui vai ficar gerando valores aleatórios para a gente lá. Eu tenho uma DB criada aqui, que é a DB que eu estou usando como interface, né, para trocar dados com o ICC. E aqui nela eu tenho declarado aqui um dado do tipo array de inteiro, de 6 posições, de 0 a 5. Ó, então ele ocupa aqui 6 posições, tá vendo? E eu tenho 3 dados inteiros aqui comuns, que não são array, tá? Então eu vou... se eu jogar isso aqui lá no meu ICC, eu estaria gerando aqui, ó, 4 tags, certo? Gerando 4 tags, porém eu estou enviando 3 dados aqui separado e estou enviando 6 aqui. Então eu estou enviando 9 dados aqui para o ICC, tá? Com 4 tags, beleza? Então vamos lá. E o tamanho do array aqui, tá, galera? Não tem essa questão de limitação não, tá? Eu poderia ter um array aqui com 2 posições, 100 posições, 200 posições, 10 posições. Não importa quantas posições tem o seu array, ele vai valer uma tag. E eu vou provar isso aqui para vocês agora. Então, deixa aberto aqui. Eu vou abrir aqui agora o meu programa da estação do ICC. Então, eu tenho aqui, né, o meu runtime. Eu tenho uma tela aqui criada, que essa tela aqui, comunicação é 7200. Também coloquei aqui os elementos para a gente poder ver. Deixa eu diminuir ela aqui para a gente poder visualizar o processo todo. Então, aqui nessa tela, o que eu tenho? Eu dividi em 2 partes. Eu copiei, né, os elementos de cima e embaixo aqui. Aqui em cima eu vou animar esses objetos com as tags simples, as tags que não são array. E aqui embaixo os mesmos objetos, né, eu vou animar com a tag do tipo array, pegando os indexes da tag. Eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer isso aqui agora, tá? Então, para fazer isso, eu vou criar aqui na mão. Eu já tenho uma conexão também estabelecida aqui, tá? Já tenho uma connection criada aqui, linkando, né, o meu CLP com o meu estação de engenharia, ok? O meu ICC. E agora eu vou vir aqui no HMI Tags e vou criar na mão as tags, tá? Eu poderia puxar direto do CLP? Poderia, mas nem sempre a gente tem o projeto do CLP já no mesmo projeto do sistema SCADA, né? do ICC. Então eu vou colocar na mão aqui, né, para poder ajudar quem não tem um projeto integrado assim.
Então eu vou criar a tag que eu vou chamar de data 1, data 2 e eu vou botar só essas duas primeiro que eu vou mostrar para você como é que você vê quantas tags você está usando no seu projeto, tá? Então eu vou botar aqui data 1, data 2, eles vão ser do tipo inteiro, só que eles não vão ser tags internas, eles vão ser tag que vão vir daquela minha conexão que eu mostrei para vocês lá do meu ICC com o meu CLP. Vou pegar a conexão aqui e vou pegar a conexão aqui. Vou botar a minha connection, né? Beleza. Então a minha conexão aqui. Eu não vou pegar um endereçamento simbólico, eu vou pegar um endereçamento absoluto. Tá? Eu vou botar o endereçamento na mão mesmo. Não vou pegar tag, o nome pelo nome. A DB lá que eu criei, né? Eu criei uma DB sem otimização. Botei ela para aparecer os índices, que eu acho que fica melhor da gente visualizar aqui. Então, vou botar aqui acesso absoluto. Beleza. Aí aqui ele já puxou, né? DB1, DBW0. Vamos ver qual é o endereço que está lá no controlador. Ó, lá no controlador, o meu data 1. O meu data 1, data 2 e data 3, eles estão nos índices 12, 14 e 16. Ok? Então, uma vez que eu sei disso, né? Eu vou colocar o endereço correto aqui para poder mapear corretamente. Então, eu vou vir aqui no primeiro. Eu vou mudar aqui, em vez de 0, ele vai estar no 12. E esse aqui vai estar no 14. Agora, reparem só. Quando eu inseri duas tags aqui. Quando eu compilar isso aqui, ó, quando eu compilar esse cara aqui, eu vou aparecer a quantidade de tags que eu estou usando no meu projeto. Apesar de ter duas tags aqui, ele vai dizer que eu tenho 3 tags, porque já tem uma tag diagnóstico que já vem inserida aqui automaticamente no ICC quando a gente cria ele, e ela conta também, tá? Então ele vai aparecer aqui como se eu tivesse 3 tags, tá vendo? Ó, número de tags. Ele está dando umas reclamadas aqui, porque eu tenho elementos na tela sem tag, né? Ele fica dando essas reclamadas aqui, mas foca nisso aqui, ó, número de tags, 3. Tá? Porque são essas duas que eu inseri, mas a tag diagnóstico já vem default. Vou inserir mais uma aqui. Clico automaticamente, ele já segue na sequência e já vai até a conexão aqui, o endereço ele já vai botar na sequência. Então tá certinho, igual tá lá no meu CLP, beleza? Então eu vou agora compilar. Então agora eu tenho 3 tags aqui. Ó, e vocês vão ver que ele vai acusar para mim como se eu tivesse 4 tags aqui, que são essas 3 mais a tag diagnóstico. Beleza, tá aqui, ó, número de tags 4, perfeito. Então, como eu falei para vocês, né, cada dado que eu puxo lá do CLP para cá, ele equivale a uma tag. Então, ele está consumindo. Se eu tenho lá, por exemplo, uma licença de 128 tags, eu posso criar 128 tags como essa aqui, independente do tipo de dado, beleza? E uma tag do tipo array, como é que eu faço para criar uma tag aqui, né, que seja igual a essa tag que eu criei aqui, ó, tá vendo? No meu CLP, ó, data array. Como é que eu crio nessa tag com 6 elementos lá? Então, vamos lá, ele está no index 0 aqui, tá vendo? Começando no index 0. Então, eu vou vir aqui e vou criar aqui, né, não data 4, eu vou chamar de data array, ó. Você bota o nome que você quiser, beleza? E o tipo aqui dela não vai ser mais do tipo inteiro. Agora, ela vai ser do tipo array. Ó, vou botar aqui array. Ele já aparece aqui, eu vou selecionar. E agora, a sintaxe do array aqui é exatamente igual você faz lá no CLP. Você abre o conchetes aqui, dentro dele você bota a quantidade, por exemplo, ele vai começar do 0, eu boto 2 pontos, e ele vai até o 5, né? Igual está lá no CLP. Então, eu tenho 6 posições, que é do 0 ao 5, e agora eu vou botar o tipo. Você bota a palavra of e o tipo do dado, ele vai ser lá inteiro. Estou botando tudo inteiro aqui, tá, galera? Mas não precisa ser inteiro, não. Pode ser o formato que você quiser. Tá? Só porque eu declarei os dados lá no CLP já tudo como inteiro, eu estou botando tudo como inteiro aqui. E vocês reparem que aqui já apareceu para poder abrir o array, né? Mas ainda está faltando eu colocar o endereço correto, porque ele segue a sequência aqui, né? Então, se o último aqui foi 16, ele começou no 18. Mas aqui no meu controlador, né, a posição do meu array começou no 0, não no 18. Então, tem que arrumar isso aqui
para poder ler certo, né? Na hora que ele for puxar o dado aqui do PLC, ele puxar o dado certo. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui nas minhas tags e vou mudar isso aqui, ó. Se você quiser, eu estou na dúvida como é que endereça aqui, você pode clicar aqui na setinha e ele vai abrir aqui para você poder editar, tá? Ó, vai aparecer aqui a caixinha para você editar os dados. Aí aqui o número da DB e o endereço. Lá ele começa no endereço 0, ok? 0, 0. Então vou vir aqui, confirmar e beleza. Então ele pegou a DB1 no index 0 lá, no primeiro index, né? Ele pega o primeiro bit aqui. Então vai falar, pô, mas não é inteiro? Sim, mas ele aponta, né? Ele faz um ponteiro aqui, né? Ele pega o primeiro bit lá que está começando. Se tivesse começando no endereço 10, aqui seria 10, 0, entendeu? Então, beleza. Quando eu clicar aqui agora na setinha, ó, ele vai abrir para mim o meu array, a minha quantidade de dados que eu puxei, todos do mesmo formato, tá vendo? Todos inteiros, e eles vão ter os seus endereços próprios. Index 0, 2, 4, 6, 8 e 10, né? O valor, né? O endereço dele lá na DB, e aqui os indexes do data array. Agora vamos ver como é que a gente trabalha com esses dados. E uma coisa que eu falei para vocês, lembra que eu falei que uma tag do tipo array ela equivale apenas a uma tag aqui no ICC? Então, mesmo que eu tenha 6 dados aqui, esse conjunto de 6 dados vale como se fosse apenas um, igual esses dados simples aqui. Vou provar para vocês agora. Lembra que eu coloquei essas 3 tags, eu compilei e deu como 4, né, por causa da tag diagnóstico. Agora que eu botei o array aqui, ele vai ter que dar 5, né, porque são essas 3 mais essa 4, mais a tag diagnóstico 5. Vamos ver? Ó, vou compilar. Para provar, né, que eu falei, eu não estou mentindo. Ele realmente, o array aqui, independe da quantidade de elementos que tem no array, ele equivale como se fosse apenas uma tag. E olha só que legal, número de tag 5. Tá vendo, galera? Essa é a grande sacada do array, cara. Se você está com a grana curta, está com uma licença aí já com poucas tags e você precisa colocar mais dados, o array está aí para te ajudar nisso. Depois eu vou falar das desvantagens que eu acho dele, tá? Mas eu ainda acho que ele tem mais vantagens que desvantagens para você utilizar. Mas vamos lá. Vamos agora lá para a tela. Vamos inserir os elementos. Primeiro eu vou inserir os elementos simples, os tags normais que a gente já conhece, né? Mas só para a gente ver aqui funcionando. Vou pegar aqui os elementos, vou clicar aqui nos de cima, né? Que são onde eu vou botar os simples, e vou estar inserindo aqui, tá? Então aqui, ó, no tag de process tag, né? Eu vou botar aqui o data 1, aqui no outro eu vou botar o data 2, beleza? No IOField aqui, eu vou botar o data 3. Tá? Esses aqui são os dados normais, né? Isso aqui a gente já sabe como fazer. Vou compilar aqui e vou rodar esse runtime só para a gente poder verificar, né, ele funcionando. E agora eu vou startar ele. Eu compilei e vou startar. Ele vai iniciar aqui a aquisição dos dados e a gente vai ver aqui os dados aleatoriamente sendo modificados. Beleza? Então você está vendo aqui, né? O gauge aqui subindo e descendo, o bar graphic também e o IOField mudando, tá? Então, porque aqui, ó, no software aqui do CLP, ó, vou botar ali online aqui também. Isso aqui são dados aleatórios, né? Eles ficam sendo gerados de forma aleatória para esses bloquinhos aqui da biblioteca LGF, né? Esse aqui é um random range de int. Então ele fica gerando, apesar de eu ter botado o dado do tipo inteiro, né? Ele fica usando dados duplo inteiro. Eu podia ter botado duplo inteiro, mas acabei que eu criei tudo inteiro mesmo. Não vai afetar nada porque eu botei o valor para ficar variando de 0 a 100. Então ele vai ocupar muito pouco espaço dentro do int, né? E vai caber dentro de uma variável do tipo inteiro aqui sem problema, beleza? Então deixa ele ficar online aqui para a gente poder visualizar. Então beleza? Deixa eu puxar para cá, só para a gente poder ver, tá vendo? Então os valores aqui, ó, estão alternando aleatoriamente, igual está aqui no meu painel. Ó, meu painel está aleatoriamente mudando, igual está mudando aqui os valores, beleza? Então esse aqui é o de cima, né? O de baixo também está mudando. O de baixo
O de baixo, na verdade o de cima é do array, perdão. O de baixo que é esses que estão aqui que eu botei agora, que são o data 1, o data 2 e o data 3. Beleza? Então esses daqui são os caras que estão oscilando aqui, né? Que são os dados de tags comuns, tá? E agora os que estão aqui em cima, os bloquinhos aqui de cima, são os caras que estão que eu vou colocar dentro da tag array, né? Que são os elementos do array para a gente poder ler aqui. E a gente vai ver como é que a gente faz para poder ler ele agora. Vamos ver aqui. Vou parar aqui o runtime. E vamos verificar como é que a gente faz trabalha, né, com o array aqui dentro. Tá? Então eu vou selecionar aqui um objeto, vou clicar 2 vezes nele. E o que acontece? Se eu tentar vir aqui no objeto, por exemplo, selecionei o gauge aqui, né? Se eu vier aqui nesse gauge e vier aqui na tag no PLC tag, selecionar aqui o papelzinho e clicar na tag data array, olha o que acontece. Ó, subir aqui a câmera para a gente ver. Aqui fica aparecendo para mim o campo vermelho, como se eu tivesse inserido um valor errado. E ele fica dizendo aqui, ó, essa tag específica é um array e não pode ser usada aqui. Beleza? Então ele diz que eu não posso usar um array aqui. Realmente eu não tenho como botar um array, né, para animar esse objeto, porque ali não é apenas um dado simples, é vários dados. E como é que eu faço para poder apontar dentro do array qual é a posição que eu quero que leia nesse objeto aqui, né? nesse gauge aqui para animar? Aí eu tenho que vir aqui nas minhas tags, né? E eu tenho que verificar qual o index que eu quero trabalhar, tá? Porque aqui são index, tá vendo? Eu criei, né, 6 posições e cada posição dessa aqui, né, é um index que tem um valor aqui para mim, certo? Deixa eu descer aqui. Isso. Eu tenho aqui, ó, data array, eu tenho a posição 0, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então eu tenho que pegar o nome da tag mais a posição do array que eu quero trabalhar. Então vamos ver como é que seria isso. Então tem aqui, eu vou abrir de novo, tem a tag aqui, então vou botar entre conchetes aqui a posição, vou botar o conchetes, abrir e fechar e vou botar a posição. Vamos supor que eu quero o primeiro dado lá daquele array. Vou botar o 0 aqui e vou dar Enter. Vocês reparem que já saiu o vermelho e ele já pegou o endereço certinho que estava lá, ó. db1.dbw0. Agora ele vai ler diretamente aqui aquele endereço, tá? Então ele está pegando dentro da minha tag array o index que eu quero ler nesse objeto. E os outros objetos eu vou fazer a mesma coisa. Então tem aqui, ó, o outro, né, que é o bar. Vou selecionar a tag do array e entre conchetes aqui, ó, vou botar qual é o index que eu quero ler, ó. Legal? E agora eu vou pegar aqui o IOField e vou fazer a mesma coisa pegando uma outra posição do array. Tá? Vou pegar agora a posição 2. Legal? E repare, né, que pode ser tanto escrita quanto leitura. Não tem problema. Então, galera, é assim que você trabalha com os dados do array. Lembrando, isso para quando você está fazendo conexão direta com CLPs do próprio fabricante do InCC, que é o Siemens. Para comunicações de outros controladores, aí já muda um pouquinho, tá? Eu, inclusive, eu vou fazer uma outra aula, não para esse treinamento aqui de InCC. Essa aula eu vou colocar no treinamento de Modbus. Eu vou fazer uma comunicação Modbus entre um CLP da Schneider, um PAC, né? Um Modco M340, via Modbus, tá? Com o InCC, usando o drive Modbus TCP do InCC. E lá eu vou fazer a aquisição dos dados, né? Vou mostrar para vocês como é que faz a aquisição dos dados, normal. E eu vou também mostrar essa questão dos array, como é que trabalha com array de terceiro, tá? E para terceiros eu não consigo, por exemplo, a Modbus eu não consigo puxar direto igual eu estou fazendo aqui com vocês. Eu não consigo vir aqui, criar a tag lá, o array para o Modbus e puxar direto pelo index aqui. Ele não funciona, ele dá erro. Aí eu vou mostrar um outro recurso que a gente vai usar para fazer isso, mas isso fica para uma próxima aula, tá? O assunto aqui era a gente colocar o array aqui direto para controladores Siemens, ok? Então eu vou compilar aqui para ver se tem algum erro.
Vou até mostrar para vocês que quando a gente usa as tags aqui no projeto, além dele mostrar a quantidade de tag que eu tenho declarada, ele vai mostrar, ó, eu tenho aqui 5 tags e eu tenho 4 sendo usadas. Tá? Ele só não está usando aquela do diagnóstico, beleza? Mas vamos ver agora isso aqui funcionando. Vou botar ele para rodar. Ó, vou startar o runtime aqui, ó, Start Runtime on PC. E vamos verificar. Deixa ele startar aqui. Ele vai aquisitar os dados. E tá aí, galera. Ó, reparem que não é o mesmo dado, tá? Vocês reparem que a simulação aí, os valores são diferentes do que está em cima e do que está embaixo. Por quê? Porque são valores vindo de locais diferentes, né? Então, se eu pegar aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Ó, os dados aqui mudando, certo? E deixa eu ver se eu consigo, porque o computador está um pouco lento, eu não sei se eu vou conseguir botar para simular lá e aparecer ao mesmo tempo aqui. Ó, aqui, deixa eu fechar essa apresentação aqui, para ver se diminui aqui o consumo. Deixa eu pegar aqui a lógica. Eu vou tentar botar ele online para ver se ele fica. Tá aí. Os valores aqui alterando, tá? E lendo aqui na minha HM. O valor aqui, deixa eu tentar pegar aqui do IOField, que o IOField é numérico, de repente aparece. Melhor para a gente visualizar. Aqui, ó. O IOField é esse aqui. Vai demorar, né? Porque aqui tem a aquisição do dado aqui está 1 segundo, tá? Aí tem um delayzinho aqui, né? Do que sai aqui para o que ele lê aqui. Demora 1 segundo aqui, esse delay. Mas tá aí funcionando. Então eu estou lendo aqui o dado com a tag comum e o dado com a tag do tipo array. Aí, como eu falei, né? O que eu considero de repente desvantagem? Ah, Rodrigo, qual é a desvantagem? Né? Porque não é possível que se o array é tão bom assim, a gente vai usar só array e vai economizar pra caramba. Vou comprar sempre uma licença de 128 tags e vou ficar só usando tag do tipo array aí, que eu vou economizar. Cara, isso não é o ideal. Por que não é o ideal? Da mesma forma que a gente tem a vantagem, tem a desvantagem. Né? Qual é a principal desvantagem que eu vejo da tag do tipo array aqui? Tá? Para começar, o que acontece? Quando você tem uma tag aqui do tipo simples, né? Uma tag normal aqui dessa simples single, que você pega um dado por tag, você tem como personalizar isso. Você tem vários parâmetros aqui que você pode configurar. Clicando nas propriedades da tag aqui, né? Você tem aqui alguns parâmetros que você pode estar manuseando e configurando, certo? Range, linear scale, o tempo de aquisição, tá? Inclusive esse tempo de aquisição você pode ver até aqui, né? Quando você cria a tag aqui. Então, por exemplo, se eu pego essa tag data1 aqui e esse aqui é um dado que eu quero que ele tenha um tempo de aquisição menor, eu posso vir aqui, ó, no ciclo de aquisição e diminuir. Ah, eu tenho aqui, eu quero que ele fique a cada 100 milissegundos, em vez dele ficar a cada 1 segundo. Quero que ele fique a cada 100 milissegundos. Ou então, se ele de repente é uma variável que demora muito para mudar, né? Então, pô, sei lá, vou botar aqui a cada 1 hora, a cada 10 minutos. Eu posso fazer isso, mas aí eu te falo. E numa tag do tipo array, você tem vários dados dentro de uma mesma tag. E o ciclo que você configura é um só, você configura aqui na cabeça aqui dela, né? Então esse ciclo aqui que eu configuro é para todo mundo que está dentro dela. Então vamos supor que eu tenho aqui esse dado aqui que ele precisa ser aquisitado a cada 1 segundo. Mas eu tenho um dado aqui que precisa ser a cada 100 milissegundos. Eu não vou conseguir fazer isso. Ou eu vou botar todo mundo em 100 milissegundos ou todo mundo em 1 segundo. Então eu não consigo personalizar isso, sacou? Eu não consigo, por exemplo, criar alarmes individual para cada tag que está dentro do array. Então, a desvantagem que eu vejo é essa. Aí você tem que pesar na balança. O que é mais importante para você? Essa característica que eu estou falando, ou de repente você está com um problema aí de tags, de quantidade de tags, e você precisa economizar algumas tags aí para poder caber tudo no seu projeto. Então, se a questão for custo, for essa quantidade menor de tags para você, vale a pena você investir em algumas tags array. Não tudo, né, galera? Mas algumas arrays assim podem facilitar a sua vida, tá? E podem ajudar bastante. Então, acho que as minhas considerações que eu queria trazer era essa, tá?
Eu acho que eu consegui passar a ideia que eu queria trazer, né? A questão do tag array. Eu espero que vocês tenham entendido, né, como se configura, principalmente aqui o tag array nos elementos aqui da tela, né? Como é que você configura lá os index, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode colocar, fica à vontade aí no campo de interação da plataforma, pode colocar suas perguntas aí, que na medida do possível eu vou olhando e vou respondendo, tá, galera? E caso você está assistindo o vídeo aqui, você não faz parte ainda do clube de membros do canal e você quer aprender mais sobre o INCC, eu te convido a se tornar membro aqui do canal. Clicando nesse botãozinho aí, seja membro, que fica logo abaixo do vídeo, você pode ter acesso a esse treinamento de um INCC completo, com todas as aulas, que fica nas playlists aí, se você navegar você vai ver os conteúdos, e diversos outros conteúdos que eu tenho aqui no canal, programação de CLP, HM, inversor de frequência, redes industriais, cara, tem de tudo aqui. Aqui é um canal que eu não tenho apenas um foco de um fabricante, a gente fala um pouquinho de cada coisa aqui, e cada vez vem novidade aí para vocês, tá bom? Então fica o convite aí, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você fazer parte aqui e toda vez que eu lançar um vídeo novo você ter acesso, beleza? E se puder, deixa aquele like para fortalecer meu trabalho, cara. O like de vocês é muito importante para fazer com que o YouTube divulgue mais os meus vídeos, né? Para que outras pessoas conheçam e também me motiva a estar trazendo cada vez mais conteúdos aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado por você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e eu espero revê-los aí numa próxima oportunidade, numa próxima aula. Até mais, galera. Fiquem com Deus e até mais.